Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Acho que é um filme muito rico, que traz muitas coisas para a gente pensar aí. E para mim é um prazer. Eu trabalhei muito tempo com psicóticos em CAPS, né? Eu sou especialista em saúde pública e trabalhei por mais de 8 anos, né, nos CAPS e em especial com pacientes com transtornos mentais severos, né? Então esse filme me motiva bastante e acho que é essa ideia, a gente poder pensar, pensando que nós estamos aqui com vocês que estão com essa parte do estágio, enfim, eu acho que o legal é a gente poder fazer uma compreensão do filme em cima da teoria, enfim, e também poder pensar no finalzinho, né? É por isso que eu também queria saber quem é que estava aí, que tipo, qual era o público, para a gente também poder pensar a questão das intervenções, né? Porque são diferentes e eu acho que isso é muito rico, a gente poder dar uma olhada, tá? Topam nesse sentido, né? Então, assim, ó, vamos pensar um pouco a questão do filme, assim, dando uma geral do filme, e depois a gente pode pensar um pouco, assim, eu vou trazer algumas questões teóricas, e a partir daí a gente discute, certo? O que eu estava pensando, assim, né? O filme, um resuminho, a gente tem como protagonista a Nina, né? Que, enfim, ela é uma bailarina de uma companhia famosa de Nova York, e ela começa uma luta para ocupar, para integrar, né, essa possibilidade desse personagem que ela quer ser a rainha, né, a rainha cisne, né, que é o papel principal do espetáculo. Ela entra nessa tentativa de integrar o cisne branco e o cisne negro. O cisne branco, que é aquele ideário da mãe, aquela menina doce, meiga, né, submissa, e o cisne negro, que é a sensualidade, a agressividade, né? Então, a partir daí, nessa busca por esse papel na mantença, na intenção de manter esse papel, essa personagem vai nos possibilitando entrar nesse mundo dela, né? No psiquismo dela. E aí a gente tem uma gama de possibilidades de analisar essa estrutura, né, que chega a um ponto que sucumbe, né? Então, eu acho que dá uma geral assim do filme, e eu acho que pensando nas questões da psicose, a gente pode lançar a mão da teoria do Winnicott. Vocês já ouviram falar? Sinalizam com a mão assim, tá? Para não do Winnicott, da Melanie, né? Davi, não? Eu acho que eu não me apresentei como eu deveria. Eu estou no terceiro período, né, e eu sou de Minas Gerais, tá, gente? Quando eu abri, acho que eu vi Clínica Horizonte, eu pensei que a galera é de Belo Horizonte. Então nós De somos Porto mineiros, Alegre. e aí vocês são tudo de Porto Alegre. Mas é Mas um vai ser legal. prazer. Muito Uhum. obrigado pela oportunidade. Show E de a gente está no bola. terceiro período, né? Estamos bem começando, assim. Só que a gente está tendo o primeiro contato com a psicanálise aí. Não tiveram contato com Winnicott, com Melanie, então, nunca ouviram? Não, estamos começando por Freud e alguns outros. Tá, então vamos começar por Freud, vamos para Melanie, para Winnicott, vamos fazer a cronologia aí, né? O Freud, ele não traz muito, a frente de trabalho dele são as neuroses, né? Então, assim, ó, ele chega a pontuar questões da estrutura psicótica, se eu não me engano, no esboço de psicanálise, ele traz a questão da psicose, da perversão, no sentido de uma cisão, de uma clivagem do eu, do ego, tá? Então, vai ter uma parte do ego que vai se manter em contato com a realidade e uma outra parte do sujeito, né? São duas atitudes, uma que vai manter essa relação com a realidade e uma que vai, com a força das pulsões, pela demanda das pulsões, se manter desconectado da realidade.
né? E a partir dessa desconexão dessa parte com a realidade, vem todo esse funcionamento psicótico, as alucinações, enfim. Então, são duas partes do sujeito, são duas atitudes que estão no sujeito e que elas não estão convergindo uma com a outra, elas funcionam de forma independente. Para Freud, tá? Ele não entrou nas questões da psicose, tá? E depois a gente pode pensar a questão da Melanie, que quem ouviu, já teve algum contato, ela marca muito a questão dos objetos, de uma cisão, né, uma clivagem dos objetos, né? O que seria isso? O bebê, lá nas primeiras semanas de vida, ele não tem uma concepção do objeto. Neste momento é o seio materno que representa, o objeto é o objeto externo, tá? Que nesse momento é a mãe, que é quem apresenta o mundo para o bebê, né? Neste momento, o bebê não tem uma compreensão do objeto total, o objeto é parcial, né? É o seio, não é o todo, não é o objeto enquanto indivíduo. Então, nesse momento, o bebê projeta e introjeta esse mundo. Ele projeta os seus anseios para o mundo, as suas necessidades, o mundo devolve do jeito que pode e o bebê introjeta. Tá? É um movimento de projeção e de introjeção. E nesse momento, fica cindido os objetos. É o objeto bom, que é o que vai saciar a necessidade do bebê, que vai suprir as suas necessidades, e o objeto mal, que vai frustrar. Então, é o seio bom e o seio mal, tá? E nessas introjeções e projeções é que o ser humano se constitui como indivíduo, tá? Fica claro para vocês nesse sentido? E aí eu acho que já dá para vocês irem pensando nessa relação do cisne branco, do cisne negro. Então, o objeto é total quando a gente consegue integrar o objeto bom e o objeto mal, certo? E nessas projeções, o bebê descarrega o que é ruim e introjeta o que é bom, né? E assim ele vai se constituindo enquanto sujeito. E essa introjeção do que é bom protege esse bebê contra a ansiedade, a angústia persecutória, que é comum nessa fase inicial. Tá? Essa angústia de sucumbir, de se destruir, de se desmanchar. Então, essa introjeção dos objetos bons é fundamental. Vamos para o Winnicott rapidinho, que eu acho que o Winnicott, assim, ele parte da Melanie Klein. Tá? Ficou claro para vocês? Vamos fazendo assim, assim, se quiserem. Então, assim, o Winnicott, tá? E o que ele traz de que a função materna, né? A mãe tem logo que o nenê nasce, ela tem uma função de apresentar um mundo para esse bebê, né? Ela precisa desenvolver a função materna primária, que ela vai ter a capacidade de suportar as demandas do bebê, né? Dar conta dessa necessidade que vem a partir do bebê, né? Ela não impõe, em tese, a mãe suficientemente boa não impõe as suas necessidades para o bebê. Ela recebe as necessidades do bebê e filtra o ambiente para que as coisas cheguem aos poucos para essa criança, para que não seja invasivo. Então, a mãe vai ser esse filtro que vai apresentar o mundo de forma lenta e gradual, de acordo com que esse bebê consiga absorver e não seja invasivo. Vocês entendem isso? Então, se a gente tem uma mãe que não consegue se ocupar desse papel, se não consegue abrir mão dos seus desejos e projeta nessa criança a sua demanda e não consegue olhar para as necessidades específicas do seu filho com empatia, né? Aí a gente está falando de um processo de empatia.
esse bebê ele vai se sentindo invadido, né? Tem aí uma ansiedade primitiva, uma angústia primitiva de despersonalizar, dele não se sentir proprietário do seu corpo, né? Essa relação com o corpo fica desconexa, de desintegração, porque fica se desmanchando, é um corpo que não se integra, e de isolamento, de não conseguir se comunicar com o objeto. Então, essas angústias vão fazer com que o sujeito crie defesas, né, na tentativa de proteger o núcleo do self, que é o termo que o Winnicott usa muito, assim, né? O self, o falso self, o verdadeiro self. Então, para proteger o verdadeiro self dessa intrusão, se cria um self, um falso self, que vai ser o que o mundo vai ver, que não vai ser baseado no indivíduo, na espontaneidade do sujeito, vai ser baseado na relação entre ele e a mãe. Isso é o que o mundo vê. O verdadeiro núcleo, o núcleo do self, ele fica protegido por essa estrutura. Então, essa estrutura, ao mesmo tempo que ela protege, quando ela está bem estruturada, ela tem a função de proteger esse self. Mas ela é muito perigosa também, porque ela é aniquiladora também, ela não é o sujeito em si, né? Ela é isso, ela é essa relação, ela é o resultado da relação mãe-bebê. Não passou ainda por um processo de diferenciação do eu e do não eu. Isso aí é antes de poder se reconhecer enquanto eu e não eu. Vocês entendem isso? Não é o eu que está ali se relacionando com o mundo. É o protótipo daquela relação mãe-bebê. E isso acontece com os adultos, né? Que a gente vê o caso da Nina. Ficou claro? Eu tentei assim juntar um pouquinho de cada teoria para dar uma pincelada. Vocês conseguem relacionar um pouco isso com o filme? Vão sinalizando com a mão, senão eu sigo mais um pouco. Tem um início do filme, que bem no início, que eu acho que esse filme, todo momento, não sei se vocês ficaram com essa sensação, mas desde o início ele vai lançando coisas para a gente pensar e já vai introduzindo esses aspectos. Bem no início do filme, ela tem um sonho, né, que ela tá dançando o cisne no estilo Bolshoi, e daí logo ela toma um café com a mãe, e tem um momento que a mãe vê os arranhões que ela tá nas costas ali, que ainda estão bem leve, e a mãe começa a ter uma atitude, né, com aquele funcionamento dela, e aquela mãe olha para o espelho. E é um olhar tão... vocês perceberam isso? Um olhar muito pesado, assim. Um olhar aniquilador, assim, né? E só para fechar a questão da teoria e começar o início do filme, o Winnicott fala da função especular da mãe. O que seria isso? A mãe, o rosto materno é anterior ao espelho. É um termo assim que ele usa. O que isso quer dizer? Que antes do sujeito poder se reconhecer enquanto indivíduo, ele precisa internalizar esse olhar materno, um olhar materno de cuidado, em que o bebê possa ter um comportamento espontâneo e que essa mãe positive, dê um olhar positivo para essa espontaneidade do bebê. Se a mãe não faz isso, é tudo aquilo que a gente conversou, que a gente vem, né, um pouquinho antes, esse bebê ele acaba tendo que se adaptar e não o meio se adapta a ele. Então ele vai criando uma barreira protetora para o seu verdadeiro self, para o seu núcleo, né? O núcleo do self. Então
essa função especular é muito importante, esse olhar materno, isso que eu quero que vocês registrem. E ali, aquele olhar da mãe, naquele espelho inicial, né, que é um olhar, eu senti muito destrutivo, né, e aquele, e daí já aparece a Nina no metrô com aquele fundo preto e ela se olhando, né, eu acho que ali começam os impactos do filme. Podemos abrir para discussão. O que eu penso? Eu acho que vocês podem ir trazendo cenas do filme e a gente ir pensando, tá? Eu acho que a gente tem bastante conteúdo aí para pensar, mas eu queria ouvir um pouco assim de vocês, coisas que chamaram a atenção no filme, que vocês ficaram com curiosidade, que a gente possa ir evoluindo em cima dessa demanda que vocês trazem. O que vocês acham? E daí eu acho que vocês podem ir abrindo o áudio e a gente faz algo mais de troca. Topo? Quando forem falar, abram, depois fechem e a gente vai indo assim. Lia. Tu falou do olhar agora da mãe nessa parte do espelho, que é depois, logo em seguida, ela quer cobrir, ela diz que vai colocar um casaquinho e tudo, ou seja, ela não presta atenção, né, nessa sensação da menina, mas tem também, eu liguei com a parte em que elas estão discutindo e a mãe despeja nela a frustração dela de ter encerrado a carreira dela em função da gravidez. Então, me passou que esse olhar ele não pôde ser feito, a mãe não conseguiu cumprir essa função de suficientemente boa, porque ela já estava com essa questão dela, né? Então, apareceu uma mãe narcisista assim, nesse sentido de não conseguir atender o bebê, porque ela está com a questão dela. Então, assim, a gente empatiza com a Nina e tudo, mas também tem que empatizar com a mãe nesse sentido. A mãe não ia conseguir. Era muito frustrante para ela ter o bebê, então ela não conseguiu. Lia, tu traz um aspecto muito importante, assim, né? Que é uma mãe que ela realmente não conseguiu olhar para esse bebê. E tu traz a questão do narcisismo, né? Uma mãe que está em cima das suas necessidades por questões próprias, né? Eu acho que a gente vê que é uma mãe que tem uma dificuldade ali, né? E que a gente se coloca no lugar da Nina, mas o quanto é importante compreender essa mãe, né? A gente cria empatia com a Nina, mas acaba rejeitando a mãe. E acho que sim, né? É uma mãe que, no momento, ela acaba botando a sua frustração, né, na Nina. E a Nina acaba se tornando o representante da mãe alcançar o que não alcançou. E ao mesmo tempo que essa mãe coloca a Nina e valida a Nina neste lugar, ela impede um desenvolvimento autêntico, né, espontâneo, e por um outro lado, associado a isso, é uma mãe destrutiva que desqualifica, né? Tem um momento que a Nina tá deitada na cama e ela diz, ai, tu te esforçou tanto, mas tu não precisa mentir que tu conseguiu alcançar, que tu conseguiu finalizar o teu treino. Ele vai ver mesmo. Tu vai ter um papelzinho bom lá no cantinho, né? Então, assim, é uma mãe que valida no sentido de que ela representa os desejos maternos, as frustrações maternas, mas ao mesmo tempo também ela invalida a filha, porque me parece que entra num nível de competição também, né? Então é muito difícil a filha superar a mãe, né? E associando a isso, acho que tem um ponto muito importante que vocês devem ter observado, que não se fala em pai. Não tem nenhum representante de pai, né? Quando entra o homem, é o coreógrafo que tem toda a questão da sexualidade já ali, né? Então, assim, não tem um pai que vai garantir um suporte, de um cuidado dessa mãe, vai garantir que a mãe possa exercer esse holding, esse cuidado, essa proteção frente ao ambiente, aos estímulos. Não tem e um pai que vai fazer o corte dessa relação com a mãe. Ele não aparece em registro nenhum nessa dupla, né? Então, tudo isso vai fomentando para se estruturar um funcionamento psicótico, uma estrutura psicótica, né? Que inicialmente não aparece, assim, né? A gente já chega com ela aparecendo, né? Mas
A gente não sabe como é que foi o antes. Fernanda, eu fiquei com a sensação de que elas tinham uma relação muito simbiótica, assim, não se separaram, né? E fiquei com a mesma sensação do funcionamento da Nina, que ela só fazia o balé o dia inteiro, não tinha outras atividades, né? Não tinha outras amizades, assim, não tinha uma relação com outras pessoas. Era só a mãe e o balé. E fiquei pensando assim, quando ela começa a imaginar tudo isso, como se daria para que ela saísse disso tudo? Tá, eu acho que tu traz assim a questão do conceito de simbiose, né? Que é o que a gente, eu não usei o termo, mas assim pensando que é esse momento dessa relação que o bebê e a mãe ainda não estão separados. O bebê não reconhece a mãe como um objeto total, né? E então eles são uma continuidade do outro, eles são uma unidade, né? E quando tu traz a questão do balé, né, tu traz duas coisas importantes aí, já que além do conceito da simbiose, do termo, é a rigidez em relação vamos pensar num funcionamento obsessivo pela perfeição, que eu acho que isso vem o tempo inteiro, é um funcionamento obsessivo, a gente pode ligar a um funcionamento de um transtorno obsessivo, a um funcionamento, e isso me chamou muito a atenção, já, que bom que tu trouxe. Esse funcionamento obsessivo, vocês conseguem ver como uma forma de proteção dessa estrutura, porque a obsessão garante que essa estrutura, mesmo capenga, funcione. Então, esse funcionamento rígido é uma forma de proteção, tá? Para não entrar num funcionamento psicótico. Então, tem uma estrutura psicótica, mas tem essa obsessão que consegue ajudar a manter essa estrutura e que não venha tudo à tona, né? Eu acho que tem isso muito importante. E a questão do isolamento, o quanto ela não consegue, ela está ainda vinculada a essa mãe, né? E a gente vê a luta dela para se independizar no momento que ela pega as coisas da Beth, no momento que ela começa a se ver na Lily, né? A Lily começa também a ser um objeto que ela passa a se identificar, a tentar, a se desvincular da mãe, né? Enquanto referencial feminino, e direcionar para Lily e para Beth, né? Ali são tentativas dela de se constituir enquanto sujeito separado dessa mãe, né? Respondi já aqui uma coisa importante, só um pouquinho, Su. O que eu te proponho? Vamos pensar em como tratar essas questões e como trabalhar com esses psicóticos, com esses quadros, daqui a pouco, só para a gente ir agregando. Eu acho que a gente pode fazer assim, a gente conversa sobre esses aspectos e a gente cuida um tempo, assim, para a gente poder entrar nesses aspectos, que são muito importantes. Daí a gente vai agrupando e vai falando em termos de intervenção terapêutica, pode ser? A Su e depois a Laís, é isso? E tem algumas perguntas no chat. E a Eu acho Vanessa que a também Lady tá com a estava mãozinha esperando antes levantada. de mim. Eu Tá, acho, como é que a né? gente faz? Eles estão um tempo com a mãozinha levantada. Daí Tá, ainda tem a questão. Oi? Ainda tem a questão que tu queria falar? Na verdade, Fernanda, eu peguei uma... Logo quando inicia o filme ali e ela sonha, né? Eu não pude deixar de pensar no deslocamento, né? Quando Freud fala atrás lá, né? Das questões dos sonhos, de interpretação de sonhos do Freud. E aí a gente vê o deslocamento até do desejo de aceitação completa dessa mãe, né? Que ela
em busca dessa perfeição toda, para suprir os desejos dessa mãe, né? E aí eu me peguei pensando muito nisso também, o porquê de começar com esse sonho. Daqui a pouco ela já não se reconhecia mais como esse cisne branco, a menininha da mamãe, né? Então, esse inconsciente aparece ali, vem, desloca isso para esse sonho, né? E ela busca o filme todo, e tanto que termina o filme dizendo, eu consegui, eu cheguei, eu senti a perfeição, né? Aceita por todos, para mim ficou muito uma questão de busca de uma aceitação, e que daí, depois olhando pela terceira vez o filme, que aí eu olhei, analisando só a mãe, ao mesmo tempo que ela tentava ser suficientemente boa, ela rejeitava essa filha, né? Um desses sonhos que ela não alcançou. Então, para mim, enfim, eu consegui fazer alguns links nesse sentido também, pensando em Freud, pensando em deslocamento, vi muito de Winnicott, né? Mas ficou claro também o porquê dessa estrutura psicótica. Processo todo de achar um lugar para si, que não existia, né? Perfeito. Perfeito, eu acho que é todo esse o processo do filme, né? É a construção. Tem esse deslocamento inicial no sonho, né? Assim como tu disse, né? O sonho é um representante dos desejos, enfim, né? Mas ali abre tudo que vem do filme, né? E essa necessidade dela se constituir enquanto sujeito. Eu acho que sim, Leise. Tem várias pessoas de mão levantada e tem perguntas no chat ou comentário, né, Kimberly? A Kimberly organiza isso, não, eu fico perdida. Pode deixar. A Rafaela disse que ela direciona as atitudes da Nina. Acho que quando ela diz ela quer referenciar a mãe. Caso vocês queiram colocar mais alguma questão, vocês podem abrir o microfone e falar. A Ana Carolina tem uma pergunta. Quais características da Nina que descrevem uma estrutura psicótica, se é a questão dos delírios? A da Ana Carolina eu li e fiquei curiosa também, porque eu estou confusa nessa questão da estrutura. É a Lia que está falando, porque eu li a pergunta da Ana Carolina e tenho a mesma dúvida que ela, no sentido de que se a Nina não tinha um funcionamento neurótico e a psicose vem proteger para que ela continuasse assim. E a gente está numa conversa que parece que ela tem uma estrutura psicótica e a neurose é que protege. Então, eu estou na dúvida ainda de qual... Tá, vamos focar nisso. Ela tá. Vamos ver só vamos ver se tem mais, que tem a Érica, tem a Suelen, daí a gente vai para essa questão estrutural e de sintomas, né? Acho que é isso que vocês estão querendo. Isso. Uma idosa, tem que mudar a tua postura. Então, a Rafaela diz que a Nina chega ao ponto de se machucar de tanto treinar. Então, a gente pode passar para a Suelen, fazer a questão dela, e a Vanessa. Na verdade, essa questão da Ana Carolina foi excelente, porque também é um ponto. Mas eu fiquei me perguntando em alguns momentos, assim, teve um momento que eu acho que eu entrei na noia da guria, da personagem, porque chegou um momento que eu fiquei achando que a tal como é que era o nome da Lily, nem existia. Aquilo era uma pessoa que ela via para tirar o cisne negro de dentro dela, porque todo momento ele falava para ela que ela, ok, a menina doce, como a mãe dela chamava, existe, tá aí, eu não tenho dúvidas. Ela tá aí, é perfeita. Mas eu não consigo ver esse cisne negro. E daí chegou um momento que eu pensei, gente, ela tá enxergando essa menina existe? Ou isso é um personagem que ela criou para poder tirar esse cisne negro dentro dela, assim, porque era o lado sexual dela que a mãe trancava, porque para mim aquele momento que ela pega todos os bichinhos de pelúcia, vai lá e joga no lixo, ela diz assim, só um pouquinho, eu não quero mais ser essa menina doce, eu quero ser quem eu quero ser.
Só que daí o momento de eu quero ser quem eu quero ser foi tão intenso a ponto de ela simplesmente se machucar de uma maneira que no final do filme aconteceu o que aconteceu, né? Ela cai lá na perfeição dela, mas uma perfeição que talvez não tenha retorno, né? Não ficou claro ali se ela de fato morreu ou não, né? Ou se conseguiram, né? Mas eu fiquei me perguntando nisso, eu pensei, meu Deus, eu tô alucinando que nem ela. Daí depois eu percebi que a menina existia, mas esse movimento dela, isso é uma coisa... a gente até falou que essa coisa que o psicótico, ele se vê as coisas meio... Agora parece que tá normalizando. Então, só por informação mesmo, Yasmin? né? Ah, tá. Eu achei que ela queria falar alguma coisa junto comigo. E, então, isso assim para mim não ficou... Isso é a estrutura do psicótico, é assim mesmo, né? Essa coisa dela tá vendo uma coisa e na verdade não tá ali. Enfim, era isso. Eu vi, desculpa, eu ouvi essa questão muito dela querer introjetar na Lily alguém que ela é, mas que ela não consegue admitir que tá nela, né? Uhum. Bom, eu acho que vocês, de um modo geral, estão com as mesmas questões. Concordam comigo? A questão da estrutura, né? Como é que a gente pode saber se afinal ela é neurótica e teve um surto psicótico, ou se ela tem uma estrutura psicótica e que foi sendo tamponada aí por um funcionamento obsessivo, a questão sintomatológica, né? É a parte, eu acho que vocês indo por essa questão mais, assim, de compreender A Renata entrou. Oi, Renata. Bom dia. Bom dia. Então, posso tocar, Renata? Quer falar alguma coisa? Não. Tô bem quietinha aqui. Tá. O que a gente pode pensar, assim, né? A gente está vendo, como eu estava trazendo para vocês, a questão de uma estrutura, né? Que a formação, a organização dessa estrutura está lá nos primeiros meses de vida dessa criança, antes dos 4 meses. Quando vocês trazem, eu acho que foi a Letícia, enfim, vocês trouxeram a questão dessa relação com uma mãe que não conseguiu olhar para esse bebê, que não conseguiu ter todo esse cuidado, fazer esse holding e fazer essa função, né, materna primária, né, de filtrar esse ambiente para proteger esse ego do bebê e ir apresentando o ambiente de acordo com as necessidades do bebê, a gente já está vendo que essa falha é lá num processo muito primário, né? As angústias dela são muito primárias. Quando a gente vê a questão da alucinação, né? Ali já está mostrando, ela tem uma angústia persecutória, e que eu acho que a Su trouxe a questão da Lily, né? A Lily, em vários momentos, assim como a mãe, assume, né, ela projeta essa ansiedade persecutória nessas figuras. Então, a gente também já está vendo não só a alucinação, mas o nível de ansiedade dela. A alucinação é um sinal da psicose, mas não necessariamente, né, é isso que vai demarcar que é psicose, mas a gente está vendo que tem uma angústia persecutória, uma angústia de aniquilamento, uma tentativa de construção de uma identidade, que é uma coisa muito primitiva. Vocês veem assim que a base dela é estar integrando esse objeto mal, né, que seria o cisne negro, vamos botar assim, né, e o objeto bom, que a gente falou antes na questão da teoria da Melanie Klein. Então, toda essa luta de integrar esses objetos vão sinalizando, porque como a Lazy disse antes, o sonho também ali aparecem questões, né? O sonho também não deixa de ser um momento em que a gente está próximo desse funcionamento, né? Alucinando, vamos pensar que o sonho pode ser um representante disso, mas está no sonho, né? Ela encaixa aquilo com a realidade, né? Ela vive aquilo no mundo real dela. Então, a gente pode pensar em nível de angústias, de ansiedade, e a gente também pode estar falando em termos dos sintomas.
Em relação, assim, ó, essa questão de um funcionamento obsessivo pela perfeição, me parece muito mais uma forma de proteger esse verdadeiro self, o núcleo do self, né? Mas me parece que é uma estrutura psicótica pelos registros que ela tem da infância lá, por essas angústias que ela nos traz agora. Então, a partir da atualidade, a gente consegue ver que nível de funcionamento que ela está tendo. E ela está tendo um funcionamento muito primitivo, que está muito anterior a um neurótico, vamos pensar assim, que está num outro momento, né? Que já consegue ver a mãe como um objeto total, né? E ela não está nesse nível, ela está ainda integrada, fundida numa relação simbiótica com essa mãe. Então, ela tem um funcionamento, a gente pode pensar, porque a gente não tem a parte anterior, ela tem um funcionamento que pode estar sendo normal dentro da nossa normalidade até ali, né? Que está sendo garantido por esse funcionamento obsessivo, mas no momento a gente percebe que todas as ansiedades. Um ponto interessante, assim, a questão do batom, vocês veem que ela começa a querer juntar pedaços, assim. O batom eu acho que representa um pedaço. Uma pessoa que tem um funcionamento primitivo, né? Ela tem muito medo, como eu falei de início para vocês, a questão da desintegração, a angústia de desintegração, de estar aos pedaços. E a gente vê que ela começa a tentar juntar os pedaços. O batom da Beth, né? Essa tentativa de se ver, ela se vê na Lily. Então, tu vê que ela começa a juntar pedaços para poder se identificar e se constituir separado dessa mãe. Vocês ficam com essa sensação também? Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Agora que tu falou, sim, faz sentido essa junção de partes para fazer um todo, ainda mais se a gente for pensar que as coisas que ela pega são coisas de um mundo adulto, assim, um batom, um cigarro, uma coisa para um além. Agora que tu falou, fui conectando, assim. A Suelen trouxe no final aqui a questão do bicho. Outro lado que eu ia falar, mas eu fiquei pensando que ela tinha eu não sei se eu tô certa, né? A formação do self dela foi tão anulado pela mãe, ela teve que criar esse falso self, né? Isso, não sei se eu entendi certo, que ela não consegue nem na hora de se agrupar os pedacinhos ser uma coisa dela, né? Ela pega um pedacinho de pessoas que a Beth era para ela a perfeição, né? Tanto que ela fala, ela é perfeita, né? Então ela vai pegando pedacinhos de pessoas que ela gostaria de ter. Mas eu achei interessante que eu não vi ela pegar nada que era da mãe, né? É o brinco da Beth, o batom da Beth, o cigarro da Lily. Então, tipo assim, não veio nada da mãe. Então ela queria muito se descolar, eu acho, desta mãe, né? E ela também não sabia quem ela era, então logo era mais fácil juntar os pedaços dos outros do que formar o meu próprio pedacinho, né? Não sei se eu tô certa nesse... Sim, eu acho que sim, eu acho que ela tá numa luta, né, de integrar esse cisne branco e esse cisne negro, né? E essa integração enquanto um objeto total, que até então é cindido, ela é a bonequinha da mãe, a meiguinha, a docinha da mãe, né? Então, é a tentativa dela poder integrar esses objetos e, a partir daí, conseguir se independizar dessa mãe, né? E eu acho, Suelen, tu trouxe a questão dos bichos de pelúcia, a gente pode pensar no quarto dela, né? Toda aquela estrutura infantilizada, e tem um momento que ela começa a tentar pegar esses pedaços dessas pessoas para se constituir, né? E tem um momento que ela põe os bichos de pelúcia tudo fora e ela pega um pau. Vocês recordam disso? Assim, é muito simbólico, né? Essa tentativa dela constante de se identificar com outras figuras femininas, né? E de cortar com a mãe. Eu acho que ali tem um marco importante, quando ela pega e põe o pau atrás da porta, né?
E daí a gente retoma o que a gente falou lá no início, de um pai que não tem registro de um pai ali, né? Não tem registro, não tem como ter corte, porque não tem um mínimo registro, né? E ali, quando ela põe o pau, ela tá marcando, né? Claramente, essa tentativa de romper com essa mãe, que é intrusiva, que é invasiva, que aciona aquelas ansiedades de despersonificação, né? Que ela não se reconhece no próprio corpo, de desintegração, né? Que é estar aos pedaços, de estar isolada do mundo. Então, tudo isso faz a gente ver essa tentativa dela de se manter integrada, né? Aliás, um falso self integrado, né? Porque o núcleo tá... Isso vem tudo, gente, para proteger um núcleo, né? Esse funcionamento, essa organização psicótica é para proteger um núcleo. Né? Oi? Desculpa te interromper. Tu estava falando, pode falar. Não, eu acho que a gente pode... A Érica também está um tempão com o braço levantado, né, Érica? Respondi as perguntas? É que tem uma questão, a questão da sexualidade no filme, do professor dela, parece que tenta assediar ela. É muito estranho, mas eu queria saber qual é a função dessa parte no filme, na constituição dela como cisne negro. Vocês lembram que o cisne negro tem a questão da sexualidade, que ele diz, né? Que é o que a Lily tem, assim, né? Aquela liberdade de movimento. A Nina é aquela função da perfeição, do movimento mais rígido, detalhado, assim, mas ela é dura, se solta. Tem até uma das coreógrafas que cobra dela, né? Para ela ficar mais livre em termos de movimento, né? E essa sexualidade aí que ele traz, ele apresenta para ela, nos parece, né, que ele apresenta para ela essa questão da sexualidade e esse estímulo da sexualidade como uma forma de instigar este cisne negro, isso que fica para nós, né? E daí a gente vê o quanto a questão da sexualidade dela não está desenvolvida, né? Porque ela está numa fase muito pregressa, isso. Eu acho que ela era da virgem, né? Ela é embotada. Ela tem um embotamento, assim, ela é... Sim. Né? Então... E eu acho que é uma coisa que não foi desenvolvida, porque na cena do bar ela fala que ela não é virgem, mas ela não tem essa questão de desvendar o corpo dela. Tanto que nas duas cenas, quando ela tenta se masturbar, ela tenta na banheira, mas logo após ela alucina. E na segunda cena, se eu não me engano, é no quarto, que daí ela alucina novamente vendo a mãe na poltrona. Então ela para de se masturbar porque eu acho que ela vê aquilo como algo errado, a mãe vai ver algo nesse sentido. Mas está ligado a esse pai também, a ausência desse pai, porque se ele é ausente, como a gente deduz nessa infância, ela não foi libidinizada pelo pai, ela não tem a questão edípica, ela não tem a questão da princesa que acontece ali pelos 4 ou 5 anos, onde o pai tem que estimular essa libidinização e depois cindir, né? Depois fazer a castração para que ela tenha. Então, pode estar ligado toda essa questão que o pessoal está trazendo dessa não sexualidade, a ausência desse pai, né? Mas ela é infantil também, né? Acho que... Quem tá falando? Eu e a Lia. Eu fiquei pensando quando as gurias falaram da questão sexual, mas ela tem uma estrutura infantilizada, ela não foi desenvolvida. Eu acho que o filme todo circula como não tendo uma figura masculina importante, a não ser a do coreógrafo, que cobra dela, né, que ela se desenvolva. Então, o que a gente pensa? Que a figura masculina ali também nem como é que não tem, é só ela, a mãe dela,
a função dela querer ser como a bailarina perfeita, querer ser como a outra colega bailarina, então... Não tem uma referência, né? Não tem uma referência forte de masculino. Gurias, eu acho que a gente pode retomar lá no início a questão, assim, teórica, né? Não teve um pai aí, né? Não teve uma representação de uma figura masculina, né? Que fosse fazer essa cisão com a mãe, então a gente vê uma estrutura muito primitiva. E que a questão da sexualidade não se desenvolveu, ou se da forma que tenha surgido na vida dela, não foi algo que realmente foi vivenciado, foi elaborado, né? Então parece que essa intrusão, a sexualidade, que a sensualidade que o coreógrafo cobra e que ele estimula nela, né? Ela não tem estrutura psíquica para lidar com aquelas questões, porque ela está numa fase muito mais regressiva, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele chama a bailarina que ele chama ela de princesinha, eu fiquei pensando que de alguma forma ela via ele como uma referência paterna, né? Então, eu serei a princesinha, né? E aí que ele faria esse funcionamento todo, até do complexo de Édipo mesmo. Ele faz todo esse processo, então uma única figura masculina que jogaria ela para o mundo. E aí... que ela comenta até com a Lili, né? Ele chama ela de princesinha, mas daqui a pouco ele vai te chamar também de princesinha. Talvez seja um desejo dela, né? Mas é uma figura invasiva também, né? É uma figura que vai além das necessidades dela, né? É que eu acho que o papel do coreógrafo ali, a Erika falou de assédio, né? Eu acho que a intenção dele era assediar ela a ponto de libidinizar ela, de deixar ela sensual. Tanto que ele fala num dado momento lá do filme com outro coreógrafo, ele pergunta, tu transaria com essa menina? Né? E aí, tipo, o cara nem responde, porque assim, eu acho que nem o coreógrafo tinha esse desejo de ter uma relação com ela, mas sim de despertar e trazer isso para fora dela, assim, porque uma coisa que me chamou muita atenção foi na festa, quando ele foi apresentar ela, né, e dizer que a Beth ia se aposentar, que ela tá ali de branca, pura, né, a roupinha branca, e já a Beth, num vestido preto, com brilhos, né, então, tipo assim, bem representado que eu tenho isso desenvolvido, essa sexualidade, e ela tava ali pura, e daí fica muito claro, quando ele beija ela, ela morde ele, que existe esse desejo de sair, né, mas que ele tem que estimular. Gente, desculpa. Né? Então, tipo, ficou muito claro que ele estava estimulando para tirar esse cisne negro de dentro dela. Pelo menos para mim, eu vi desta forma. Né? Mas eu fiquei... só para falar dessa... Fala, Jaque. Que a Su trouxe. Aquilo ali é outro abuso. É outra intrusão dela. Isso mesmo. Né? Tipo, a mãe abusa... Aí vem o coreógrafo e abusa também. Então, toda a relação, toda essa constituição dela é formada em cima de um abuso. De intrusões, né? Que vão além das necessidades dela. Eu acho que é isso. Percebe ela, né? Só entra no quarto, né? Isso. Eu acho que são as questões iniciais ali que a gente falou, né? Tem uma invasão aí, né? Que aciona ansiedades nela. E ela não tem estrutura psíquica para lidar com aquilo, né? Porque é uma falha muito primitiva. Então, a gente vai vendo toda essa dificuldade, aquilo que a gente estava falando na questão de projetar e introjetar, né? Ela está o tempo inteiro projetando, né, as necessidades dela, projetando os impulsos dela, que a gente vê ela se vendo na Lili, ela projeta as coisas no outro, né? E ela tentativa de introjetar as coisas. Então, ela está nesse jogo ainda, nessa relação com o mundo de se constituir enquanto sujeito. É como enquanto ela não se reconhecer enquanto indivíduo, unidade, separado dessa mãe, como é que vai ser essa sexualidade? Né? Aí é que tá. Como é que... por mais a gente está falando no Winnicott, na Melanie, ali no início, eles não falam de fases rígidas, são posições
mas em certa medida a gente tem que ter vivenciado aquelas posições e estar integrado enquanto sujeito para a gente se apropriar do nosso corpo e poder entrar nessa questão da sexualidade. Então, tudo para ela ali é muito invasivo, né? E a gente vê, quando ela está em contato lá com os amigos da Lily, ali no bar, os guris que elas conheceram, ela se apresenta como bailarina, né? Ele pergunta, quem tu é? E ela diz, eu sou bailarina. Então, assim, ela não é dona do seu corpo, ela não tem uma nina, ela e a mãe, e ela é bailarina, né? Então, eu acho que essa questão fica muito marcada e tudo que ela vai vivenciar em relação à sexualidade ainda está com essa base primitiva e entra como uma intrusão para ela, né? Como algo que vai causar as ansiedades, vai fomentar essas ansiedades. Né? E a estrutura, a organização psicótica vem para proteger frente a essas intrusões. Né? O que mais que vocês pensaram, assim? Essa questão de estrutura, sintomas, ficou claro para vocês? Eu estava pensando na questão da invasão do mundo interno dela. Que ela, na parte que ela tenta, que ela tá se masturbando, mas ela olha pro lado e tá a mãe dentro do quarto dela. Uhum. E na relação com a Lily também, que ela tá tentando esse papel, esse espaço, ser a Beth, ser a perfeita, e a Lily entra nesse cenário. Uhum. E no momento que ela pega aquele ferro pra tentar proteger, sabe, defender o mundo dela contra a invasão da mãe, ela sai com a Lily, né, em uma tentativa de luta, né, de defender, de se opor à mãe. E quando ela volta, ela vai para casa, acha que tá com a Lily e ela se atrasa no ensaio. Eu pensei como uma punição, porque no momento que ela tá na apresentação dela e a Lily, ela acha que a Lily vai pegar o papel, ela se defende e ela luta novamente. No entanto, ela se machuca novamente. Quando ela enfrenta, ela se pune. Uhum. Uhum. Essa questão do ensaio e da apresentação. Uhum. No início da tua fala, Vanessa, tu traz a questão da mãe sempre presente, né? Nesses momentos. Né? E daí a gente entra na questão, de novo, da ansiedade persecutória, né? E então, assim, no momento em que ela vai ter um movimento de se independizar, ou enfim, ela sente essa ansiedade persecutória, né? A mãe ali tá como... É uma mãe intrusiva que invade. Então, essa ansiedade, a ansiedade é uma ansiedade que é de uma estrutura, uma parte do desenvolvimento muito primitivo da criança lá, que a gente pode pensar na Melanie, que é a posição esquizoparanoide, né, que tem toda essa ansiedade persecutória, que o objeto mal vai destruir os objetos bons que eu tenho, né? Então, e daí depois tem toda essa questão que eu acho interessante, tu trouxe, ainda a gente não tinha falado sobre isso, mas é essa questão do atraso dela e que realmente pode ser uma tentativa, uma punição, né? Mas eu fico também com essa questão, assim, né? Acho que pode ser uma forma de realmente estar se punindo pelo o abandono que ela está fazendo dessa mãe, dessa relação, né? Pode ser uma forma de pensar. E aí? Outra questão, que eu não sei se vocês chegaram a comentar, mas da questão quando ela passa pelo quarto da mãe e tem aqueles desenhos, aquelas pinturas. Em primeiro momento, não sei se eu tô correta, eu achei que era ela, como uma perseguição da mãe com ela. Eu acho que são fotos dela e pinturas, né? Tem umas fotos ali. Tu questiona se é mais uma questão de alucinação, assim? Isso. Se era ela mesma, aquela questão da neurose persecutória dela, a mãe querendo tomar o lugar dela, querendo ser ela, porque a mãe remete que ela desistiu da carreira por ela. Uhum. Nessa questão da projeção,
sabe? A mãe queria ser ela, e quando ela também tá com a Lily, ela enxerga ela mesma na Lily. Então, essas duas figuras femininas tentando roubar esse eu verdadeiro dela. Eu tenho a impressão, não sei se vocês ficaram assim, que tem dois movimentos em relação a Lily, né? E também em relação a Beth, né? Uma necessidade de introjetar essas figuras femininas que são diferentes dessa mãe, né? Para se constituir, e ao mesmo tempo que ela tenta introjetar, que ela rouba, por exemplo, as coisas da Beth, que ela quer possuir, ela acaba, né? Esse eu acho que é um primeiro momento para se integrar. E depois tem uma questão que está associada a isso, que começa essa ansiedade persecutória, né? Que esses objetos também que ela introduz, né? Também vem com alguns aspectos aí persecutórios que ela roubou, enfim, e que ela acaba projetando essa ansiedade persecutória no mundo externo, né? Ela se apropriou de coisas boas, ela tirou do outro, né? E a partir daí me parece que tudo isso está calcado. Ela começa a se sentir perseguida pela Lily, né? A Beth começa a ter umas atitudes assim ameaçadoras ali com ela, reais, assim, né? De acusar ela. E tem uma hora que ela começa a se fincar, que é a Beth, mas a Beth toma a imagem da Nina, né? Na fantasia da Nina, ela se vê na Beth. Então, ela também está projetando coisas dela ali, né? Ela se projeta. Eu acho que tem uma questão de uma projeção dos objetos maus dela ali, né? Pensando na teoria da Melanie que a gente falou antes. E, ao mesmo tempo, uma tentativa de introjeção, né? Quando ela se vê na Lily, é uma tentativa, talvez, de poder estar se identificando com aquele objeto. Só que, ao mesmo tempo, isso é persecutório, porque ela está tirando do objeto. Fica esse jogo, né? De introjeção e projeção. E o sujeito só vai se constituir enquanto sujeito a partir das introjeções que ele vai fazendo desse mundo externo, né? Então, a alucinação dela me parece muito vinculada a esse jogo. Não sei se vocês ficam, né, com essa sensação. É introjeção e projeção, a ansiedade persecutória, né? E a gente vê ali no final a questão assim que marca muito. Ela vê a Lily, né? E ela tenta matar a Lily, aquele objeto persecutório, que naquele momento é um objeto persecutório, que ela tentou introjetar, ela tentou se identificar, mas acaba indo para um caminho que esse objeto se torna um objeto persecutório e que ela tenta matar, e ela mata a si mesmo, né? Quando tu diz que ela tenta matar o objeto persecutório, depois quando ela se vê na Beth com aquele espátula, sei lá, que ela vai fincando no rosto, eu fiquei me perguntando se, voltando à pergunta da Ana Carolina lá, se é nesse momento em que ela estaria, se o núcleo dela psicótico estaria ameaçado, então isso vem como uma defesa para que não se dissolva, para que ela não passe para o próximo passo? Lia, tu diz a questão dela ter fincado, de ter pego os cacos de vidro? Ela matar a Lily, né? Porque ela claramente ela alucinou ali. E quando ela tá no hospital, que ela tá devolvendo as coisas para Beth, né? E aí quando ela devolve, a Beth diz para ela assim, não acredito que tu pegou as minhas coisas. E aí ela alucina que tá se fincando, assim. A gente pode pensar que é tudo suposições, a gente está analisando um filme, né? A gente pode pensar como ela destruindo os objetos maus, né, que estão dentro dela, porque é um momento que é isso que está tomando conta ali, né? Esse sentimento persecutório. Então parece que é uma tentativa de destruir esses objetos maus. Mas essa é a minha pergunta. Na destruição dos objetos é para que ela não consiga integrar, porque se ela conseguir integrar, ela passa para um outro funcionamento.
E como ela tem um funcionamento psicótico, que é a desintegração. Tá, vamos pensar assim, ela tem uma tentativa de integrar. Eu acho que vem todo um momento, vamos ver se eu entendi a tua pergunta. A luta dela é para integrar esses objetos, certo? Para que ela possa tanto ter as características do cisne branco como a do cisne negro, né? E nessa tentativa começa, como ela tem uma estrutura desintegrada, vamos pensar assim, isso começa a gerar nela uma ansiedade persecutória, né? Ela começa o mundo fica muito invasivo, é muito intrusivo para ela. E ela começa a lidar com essa realidade psíquica e real de forma persecutória. Então, a gente vê uma luta para integrar, mas uma impossibilidade de integrar, porque parece que esse meio, por mais que ela lute, né, para se organizar e para controlar essas falhas do meio, são a realidade, essa experiência do ambiente, ela é real, né? Tem umas questões, é real ali a frustração, tudo que ela viveu, né? E ao mesmo tempo que tem essa frustração, essas falhas reais do meio, é um meio do qual ela tem dependência, ela depende desse meio para se manter estruturada, né? Ela não está independizada desse meio. E por isso que fica nesse jogo de introjeção e de projeção, e ela não consegue se constituir enquanto um sujeito, né, com identidade, como uma unidade separada da mãe. Então, tem esse predomínio dessa ansiedade e de uma impossibilidade de integrar no meio... Posso falar uma coisinha também? Deve. Assim, na psicose, tá? Tô ouvindo vocês, assim, vou trazer uma contribuição da Piera, que eu gosto muito, né? Para pensar os aspectos da psicose. Pena que eu deixei em casa o livro, mas, enfim. A Piera, no livro Violência da Interpretação, ela tem um último capítulo do livro, né? Nesse livro ela vai trabalhar praticamente todo, né? A questão, na verdade, como se constitui o psiquismo e também a questão da psicose. A Piera teve uma mãe psicótica, né? Então, enfim, tem uma questão de uma vivência própria que eu acho que é interessante pensar. Mas aqui no caso do cisne negro, a mãe não é uma psicótica, né? A mãe possibilita uma psicose a essa moça, né? Bem, o que a Piera fala que eu acho que é interessante, assim, que vem um pouco ao encontro do que a Fernanda está trazendo e que a Lia tinha colocado antes. Existe um primeiro momento, né, que a Piera vai chamar de violência primária, que é quando a mãe, ou os primeiros objetos, vamos pensar que a mãe é o primeiro deles, né? E entendam mãe no sentido de quem faz as funções de cuidado e sustentação, não necessariamente é uma figura feminina. Há pouco vocês estavam falando, faltou pai, né? A gente tem isso culturalmente instituído, que parece que pai é a figura masculina real, concreta. Não, a gente fala, quem estava na jornada pôde assistir isso, e, enfim, né? A gente fala de uma função que antes era chamada paterna, porque de alguma forma estava associada à figura do pai, mas que até por isso, por ser uma função simbólica, nós temos que pensar num outro nome para denominar, né? E aí a Letícia Fiorini propõe o que ela chama de função terceira, né? E que pode, na verdade, deve estar na própria mulher, na própria mãe. Então, se essa mãe é atravessada por uma função terceira, se essa mulher é atravessada pela castração, ela pode
fazer esta função terceira com o filho. Tá? Isso tudo também está lá no texto da Pierre. Mas voltando, o que ela fala? Assim, inicialmente existe isso que ela chama de violência primária, que é essa, resumidamente, super resumida, assim, a imposição de um sentido que a mãe, entre aspas, né, que o primeiro objeto cuidador dá à criança. Então, quando a criança chora, ela está com fome, ela está com sono, ela está... Porque, inicialmente, precisa de alguém que decodifique o que aquele bebê está vivendo para que possa começar a ver uma relação e uma sustentação desse bebê. Essa decodificação nem sempre corresponde à realidade. Às vezes o bebê está chorando e não é fome, e a mãe interpreta como fome. Né? Enfim, mas é uma violência no sentido, como a Fernanda pontuou muitas vezes, assim, dessa intrusão, né? Dessa invasão do meio externo no sujeito. A Pera vai dizer que isso, em algum momento, tem que ir... Isso vai existir, mas isso não pode se perpetuar. A perpetuação disso, da invasão, do desejo do outro sobre a criança, seria o que ela chama de violência secundária, que é quando segue se impondo um desejo e não, vamos traduzir assim para outros termos, não se reconhece aquele sujeito na sua alteridade, que é o que fica muito claro no filme, né? A paciente, ela era literalmente o desejo da mãe, né? A projeção dos desejos da mãe. A mãe não conseguia vê-la como um indivíduo separado dela, que vocês estavam trazendo. Mas qual é a grande questão na psicose, diferentemente da neurose? E aí que eu queria chegar. No final do livro da violência da interpretação, a Pera fala, assim, é uma frase muito bonita, pena que eu não tenho o livro aqui, mas ela diz assim, que esses pacientes, eles... ela faz uma metáfora com a questão da guerra, assim, né? Ela diz, eles reconhecem o campo minado, eles ouvem os estrondos das minas explodirem, né? Mas ele nunca pode se dar conta de que aquilo é ocasionado pelo seu objeto primário. Porque se ele conseguisse se dar conta disso, e a Fernanda falava de dependência, significa, né, um passo a mais, e a Lia também trazia isso, um passo a mais no desenvolvimento, né? Significaria poder lidar com essas frustrações. Mas é tão grande a frustração de pensar que esse objeto nunca foi um objeto cuidador, de fato, né? E foi sempre impondo um sentido, o seu sentido próprio, e não respeitando o sentido e as coisas verdadeiras do sujeito, que precisa psicotizar. E aí faz o delírio, né? Porque nunca pode realmente se deparar com a realidade. Então, veja, assim, essa impossibilidade de reconhecer que aquele objeto, primeiro, é faltante, foi pouco cuidador. E acho que aí vocês trouxeram muito bem, assim, porque o coreógrafo também não é um objeto cuidador, ele não está na função de pai, ele não está libidinizando ela como um pai cuidador que em algum momento, né, vai fazer isso com a filhinha, com a menininha. Não, ele é uma figura invasiva, abusadora, né? Então a gente pode pensar que ela não teve ninguém realmente que pudesse cuidá-la e vê-la como um sujeito, como um indivíduo separado da mãe, né? Ela é um apêndice da mãe. Ela é uma parte do corpo, né? Como se fosse um órgão da mãe, só que fora. Então, assim, recomendo também essas leituras da Pierre, porque eu acho que são muito ricas para a gente entender, além né? Achei ótimo que a Fernanda trouxe também a Melanie, e vocês também estavam falando da questão de verdadeiro e falso self, né? Do Winnicott. Recomendo também a leitura da Melanie, da Pierre, nesse sentido da observação sobre a estrutura psicótica, e esse livro que é bastante denso, bastante difícil, mas especialmente a violência da interpretação. Tá?
Porque é isso, é justamente a violência da interpretação, o que eu interpreto do outro, né? E o quanto a minha interpretação vai ser sempre violenta, vai ser sempre intrusiva, porque nem sempre, ou quase nunca, vai traduzir exatamente o que aquele outro está sentindo. Né? Só para contribuir um pouquinho. Não, eu acho importante essa questão, né? Tudo que a Renata trouxe, mas a questão assim que a psicose não é uma desestruturação, né? É uma tentativa de organização, né? De mantença dessa personalidade. Não é a estrutura sucumbindo, não, é uma organização, né? E que as vivências vão ser a partir daí. O próprio delírio é isso, né? O próprio delírio é uma tentativa de restituição da realidade. O Freud diz, o delírio é um remendo, né? Onde houve uma fenda muito grande no ego, o delírio é um remendo dessa realidade. O delírio sempre está ligado a algum fator da realidade. O delírio não é do nada, né? Mas é um remendo nesses buracos do ego. Né? Então, por isso, quando ela entrega os objetos roubados e ela mata a Lily no delírio, para mim ficou parecendo que ela estava se constituindo, que ela estava, de alguma maneira, chegando no self dela, né? Então, não preciso mais disso, porque agora eu consigo me ver, consigo estar no caminho para quem eu sou. Acho que não. Mas aí ela psicotiza para retorno, porque essa constituição não pode acontecer. Porque é isso que eu estou dizendo. Porque constituir-se significaria, de alguma forma, deixar para trás toda essa violência secundária feita pela mãe, ou todas essas intrusões, ou todas essas projeções, usem, né, o termo que vocês quiserem, assim, que foram colocadas sobre ela, e reconhecer, vamos dizer, que essa mãe nunca pôde vê-la como um objeto separado de si. E é isso que a Piera fala nesse finalzinho depois eu posso mandar para vocês, enfim, no grupo, e para quem está aí de fora, que está nos assistindo hoje, também eu posso mandar a referência certinha do texto, mas é por isso que ela diz assim, o paciente, ele sabe onde estão as minas, ele escuta o estouro das bombas, mas ele tem que ir lá, parece que, né, e concretizar, pisar na mina e fazer ela estourar. Porque o contrário seria reconhecer que há uma falha, que há uma diferença, que é o que os neuróticos podem fazer. Afinal de contas, os neuróticos sofrem de reminiscências, né? De coisas do passado. Então, e só mais uma coisinha, depois eu vou parar de falar. Quando vocês falam da alucinação dela e que tem a mãe, por que tem a mãe? Porque os desejos incestuosos dela são com a mãe, ela não chegou numa outra figura, né? Isso que a Fernanda trazia, assim, de uma sexualidade muito infantil, no sentido de primitiva, porque os desejos realmente são confusionais, né? São fusionais, são simbióticos com essa mãe. Então, os desejos são com a mãe, as fantasias incestuosas são com a mãe, não tem terceira figura. Não. Ela construir uma relação com alguém seria uma grande saída para isso, mas ela não consegue, né? É tipo uma luta. Eu fiquei pensando assim, quando ela entrega os objetos, parece que está em funcionamento o self que estrutura ela, que é a relação que ela tem com a mãe. E quando ela rouba, parece que tá escapando, assim, sabe? Que o outro self tá tentando escapar, mas ela tá sempre nessa luta de ir e vir, sabe? Tentando se manter. Não sei se é escape ou tentativa de estruturação. Eu acho que é nesse sentido que a gente vinha falando assim. Eu acho que essa necessidade dela de pegar as coisas e de se apropriar das coisas, me parece que foi muito mais no sentido dela juntar pedaços para se integrar do que outra coisa, assim, né? Me parece que é uma tentativa e que a gente e que a gente vai vendo que vai fracassando, né? E esse caminho para a morte, né?
vai mostrando quanto essas tentativas dela foram fracassadas. E por mais que ela tentasse, né, deu no que deu. Teve a morte, né? E a psicose vem para proteger da morte. Por isso que eu falei para vocês antes, assim, de que essa proteção que a psicose vem fazer desse núcleo do self, ao mesmo tempo que ela protege, ela vai trazer consequências muito nefastas, né? Então, é esse risco de destruição, porque não dá conta, né? Ela foi, né, tentando, mas, enfim, ela não... Fala, Suelen, ela não deu conta. É que eu achei curioso duas coisas, né, que daí me gerou dúvida. Uma das coisas que a Renata falou é que a psicose é uma organização, né? Então eu fico pensando, se tira esse funcionamento psicótico, a pessoa se desorganiza? Tá. É isso? Eu acho que tu tá chegando num ponto importante, né, que é o que a gente estava dizendo. A psicose vem para proteger. É uma organização, uma estrutura que não é a destruição. Ela vem para proteger, ela não destrói, né? Mas assim como a neurose. Desculpa, pergunta, proteger do quê? Da pessoa, porque assim... proteger contra essas angústias, né? Então, ela prefere essas angústias do que tomar frente da realidade, é isso? Eu prefiro, então, alucinar do que enfrentar, é isso? Do que enfrentar algo que me invade, porque é uma realidade invasiva. Sim, banho, coreógrafo... E daí, né? Diante dessa angústia, né? Essa angústia primária lá, né? Que é que são as angústias de despersonificação, de desintegração, de isolamento, a psicose vem para proteger dessa angústia. É uma estrutura, uma organização que vem para proteger diante desse mundo invasivo, dessa mãe que não dá conta de fazer esse suporte egóico. Tá. E a outra coisa que a Renata falou, e daí eu não sei se essa função terceira, né, que a Renata comentou e que inclusive a gente viu sendo falado na jornada, seria o que? A mãe fazer o papel que o pai deveria ter feito nesse processo? A gente pode pensar que a gente está falando de função. Quando a gente fala em pai e fala em função materna, a gente está falando de registros simbólicos, que pode ser a mãe real ou não, e um pai que seja o pai real ou não. Pode ser, vamos pensar, um professor, outra pessoa, inclusive a mãe. Porque a mãe, se a mãe sofreu no bom sentido, tá? Esse corte, teve essa experiência dessa figura terceira na sua infância, ela tem isso internalizada. Ela é capaz de fazer esse corte. Seriam também os dois papéis, então. Ela faria o papel da mãe e o papel do pai, porque ela fazia essa função terceira de separação. Né? Então, ela é capaz de fazer isso porque ela passou por isso de forma... Está internalizado, né? Isso, e de forma, sei lá, não é qualificada, mas tipo assim, ela passou disso de uma forma correta, a ponto de internalizar e poder passar isso para a filha. Seria isso? Isso mesmo. Ah, isso ok, mesmo. Entendi. E tu trouxe... Oi, fala. A gente está terminando nosso tempo, a discussão tá ótima, mas, enfim, o pessoal tem um intervalo para depois seguir na supervisão de estágio. Queria te pedir para, então, tu ir finalizando e finalizar também com uma pergunta de, então, como que a gente trabalha com psicóticos ou no consultório ou em CAPS? Tá, eu tenho quantos minutos? A gente pode passar um pouquinho. Tem 2 minutos, mas a gente pode passar um pouquinho. Renata, eu quero agradecer a Fernanda. Eu vou saindo também, que eu vou atender agora. Então, se vocês vão passar um pouquinho, daí eu não consigo falar depois. Então, agradecer, muito obrigada. Estão me ouvindo?
Tô te ouvindo. Ah, tá, porque minha internet está super ruim. Vim aqui para minha sala, agora estava lá na clínica e vim para cá. Quero agradecer muito. Tenho certeza, assim, eu entrei depois um pouco, né? Mas tenho certeza que já tinha sido uma discussão muito rica e achei riquíssima desde que eu assisti. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E quem quiser participar no dia, depois a Kimberly vai falar ali. Não me lembro qual é o dia. É a última quinta de outubro. Nós temos o filme O Melhor Impossível, né? Que nós vamos discutir um pouco sobre neurose obsessiva. Renata, eu que agradeço. Deixa eu te agradecer fale. A oportunidade, né? Eu gosto muito eu trabalhei muito tempo com a questão da psicose nos CAPs. E para mim é uma honra estar tendo esse espaço para discutir sobre um tema que é tão caro, tão valioso para mim. Obrigada. Pela lembrança. Obrigada. Vamos pensar outros filmes, porque agora sim vai ficar instituído às quintas-feiras, uma vez por mês, né, dentro do estágio, a discussão do filme. Então, a gente tem mais 2 agora até o final do ano, e quem sabe alguma coisa para o verão aí a gente pensa também, tá? Obrigada mais uma vez. Beijos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Pessoal, uma coisa importante que infelizmente não deu tempo, mas a questão da intervenção terapêutica. E aí, muitas vezes... Kimberly, quanto tempo a gente pode ter? Podemos ter 10 minutos, se o pessoal aceitar. Não sei, depende de ti. Pode ser. Tá, que eles têm seminário às 10. Mas um último recado, assim, então, O Melhor Impossível na última quinta de outubro, e é 29, vai ser esse mesmo horário, das 8 às 9h30. Já fiz o convite para a pessoa, depois a gente compartilha. E hoje da noite vai ter Quinta Psicanalítica, evento gratuito, sobre adolescência e suicídio. Eu vi que a Rafaela perguntou ali sobre automutilação, então, de noite a gente pode conversar melhor sobre isso. Vai ser com a Mariana Ungaretti, que é da Sociedade de Psicologia, Rio Grande do Sul, e a Fabíola Zafari, que é da Insight. Todas as duas psicanalistas. Infelizmente, a gente não falou sobre a automutilação e a questão do suicídio, né? Mas que bom que tem de noite. A gente acabou, eu acho que está dentro do contexto, mas enfim, né? Rapidinho, talvez essas marcas que ela fazia, né? Essa questão da automutilação tivesse também como uma forma de poder se desenhar e se sentir pertencente a um corpo, né? Sentir a dor desse corpo. Enfim, é uma só divagação, não vamos poder aprofundar nisso, né? Mas, assim, ó, eu acredito que a questão do atendimento com o psicótico seja muito angustiante, né? Porque a gente lida com as nossas partes muito primitivas. E a gente precisa poder compreender, empatizar e introjetar aquela angústia por um momento. Não é que a gente vai possuir ela, nem se sentir dominado por ela, mas a gente precisa ter a empatia e se disponibilizar a receber aquele conteúdo e compreender. A gente não pode botar uma barreira que isso não me pertence. Porque a principal questão do atendimento com o psicótico e pessoas, né, com funcionamento muito primitivo é a questão de um suporte de rede. A gente não consegue trabalhar sozinho. A gente não consegue se fechar num consultório e atender. A gente precisa fazer uma intervenção que vai muito além do subjetivo. Precisa de uma intervenção no concreto, no real, né? Para dar esse suporte. Porque, e associando a essas intervenções, o que eu quero dizer? É construção de rede. Faz sentido o termo rede para vocês? Que a gente vai ter que trabalhar com o psiquiatra, a gente vai ter que trabalhar com os pais, vamos pensar até em situações de uma situação de pobreza, enfim, que tem outras questões, com assistente social. A gente vai ter que trabalhar com toda uma rede de assistência para dar conta das necessidades daquele sujeito. E a Suelen trouxe uma questão muito importante, assim, ó, Suelen, necessário. Gente, a psicose é estruturante
Então, a gente não pode arrancar os sintomas. A gente não pode... não, vamos trazer esse paciente para a realidade agora. A gente não pode fazer isso, né? Esse é a nossa compreensão de mundo e talvez isso frustre muito. Aquilo ali garante a sobrevivência desse sujeito. O que a gente tem que fazer, né, inicialmente, é construir essa rede e dando significado, servindo de espelho, significando o que esse sujeito traz, traduzindo, não no sentido concreto, mas no sentido subjetivo que aquilo está trazendo, né? Eu não vou poder interpretar aquele paciente inicialmente. Ele está alucinando com o pai, ele está vendo um monstro que está... e tu está falando do teu desejo de ter uma relação sexual com teu pai. Vocês entendem que a gente não pode ir para esse nível. A gente precisa traduzir o que o sujeito está falando. A angústia que ele está sentindo, bom, tu está com essa angústia, será que é porque aconteceu isso, isso e isso hoje que te deixou mais angustiado? É ir traduzindo, que nem quando a gente faz com o bebê. A Renata trouxe, né? O bebê chorando, que tá com dor, e a mãe vai lá e dá comida. Então, a gente tem que ajudar esse sujeito a transformar o seu ato, o seu delírio, em algo que faça sentido para ele. E traduzir, aliás, tem sentido, né? Mas ir traduzindo aquele sentido, não indo lá para trás e escaramoteando lá e cavando. Porque tá ali, já tá escancarado. E a gente tem que buscar... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Fica claro? E a gente tem que buscar ampliar os recursos do ego, né? Ampliar no sentido de trazer mais possibilidades de recursos para esse ego, né? Ajudando a construir, tanto no mundo real, né? Que é trazer esses suportes concretos, como aos poucos e possibilitando que ele utilize de outros mecanismos de defesa, né? E quanto maior a rede de cuidado, é sempre maior, é melhor, né? Então, é ampliar esses recursos do ego, poder ajudar ele a traduzir, né? A dar sentido e significado e traduzindo, que nem a gente faz com o bebê, essas questões que vêm vindo, poder suportar aquela angústia deles, né? E é nesse sentido, a gente suporta a angústia, a gente compreende aquilo e de uma forma mais objetiva, né? Mas a gente ajuda ele a compreender aquele sentimento e a lidar com aquilo, mas como um suporte egóico, né? E a partir daí vai ajudando a ampliar os recursos do ego. E às vezes são intervenções simples, assim, né? Por exemplo, trazer um exemplo, Kimberly, tu me avisa, tá? De uma situação que eu atendia bem curtinha, bem rápida, assim. Mas de um paciente que eu tinha num TAPS, que ele chegava, a invenção que a gente vai dando sentido para as coisas de uma criança, né? Claro, a gente está falando com um adulto, mas está nisso, de traduzir, e é esse olhar materno que a gente estava falando, esse espelho, que eu vou reagir ao que ele está me trazendo, eu vou entender as necessidades dele, eu vou devolver de uma forma que ele possa entender, e nisso tudo vai ajudando ele, isso tudo, a ele se constituir, a se integrar, a se apropriar do seu corpo, né? E sentir que tem uma rede que vai dar sustentação para as necessidades dele, que vai além de mim, que vai além do psiquiatra, né? É algo que se constitui, que vai além das pessoas, é a rede, né? São as interligações que vão dar essa sustentação a ele, né? Então, esses aspectos são fundamentais.
E a gente tem que se dar conta que essa é a estrutura dele, né? Suelen, tu trouxe isso muito bem. É a estrutura. E se ele não tivesse isso, né? A Nina sucumbiu porque a estrutura rompeu, né? Ela não conseguiu integrar, acabou levando à morte. Eu entendo que ela morreu, né? Para mim, ela se matou, né? Então, isso é muito, muito importante, né? É um trabalho muito, muito gratificante, mas também muito, a gente fica com um sentimento de impotência se a gente deseja algo daquele sujeito, porque a gente diz, eu quero que ele fique assim, né? Que nem a gente. Então, assim, no momento que eu não respeito que aquilo é uma estrutura e eu largo o meu desejo em cima dele, que é dele ficar que nem eu, né? Enfim, numa linha neurótica, eu estou fazendo a mesma coisa que aquela mãe fez, né? Então, isso tudo a gente tem que cuidar. É um trabalho que frustra se a gente cria esse desejo, e o objetivo é respeitar aquela estrutura e saber que aquilo é estruturante e a importância da qualidade de vida, que ele possa se tornar o mais funcional possível dentro do que é um espectro. A gente vê no DSM hoje, o DSM-5, espectros da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Então, tudo isso, né, a gente tem que respeitar a estrutura do sujeito e que ele possa ter maior funcionalidade e adaptabilidade na vida dele. Só que agradecer esse baita evento que a Fernanda nos proporcionou. Palmas, assim, foi ótimo. A discussão, ela seguiria, assim, pela manhã inteira, temos muitos pontos a discutir. A psicose na clínica, ela é pouco explorada, pelo que eu vejo, e eu acho que tu proporcionou um grande material para que os estagiários da clínica, pelo menos, fizessem o estudo de caso. Eles têm um grande trabalho pela frente. E agradecer, assim, o pessoal, a gente que segue para de noite, nos vemos lá. E encerro o evento com agradecimentos e reticências. Continuaremos no mês que vem. Gente, agradeço, tá? A presença de todos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Acho que a gente teve várias coisas que a gente não conseguiu debater do filme, questão de tempo. Espero que vocês tenham aproveitado e dizer que eu estou à disposição para qualquer coisa, tá? Para trocar ideias, para pensar, para discutir casos aí, podem contar comigo. Fico feliz também das pessoas de fora da clínica e de outros lugares, né? O Davi, enfim, eu não sei se chegou mais algum colega dele, né? Muito bom ter vocês aqui. E eu espero que puder ter enriquecido o conhecimento de vocês e que a troca tenha sido válida. Para mim foi muito válido. É isso.